O amor de Deus nos surpreende. É isso aí, amigos. Que bom ter vocês aqui, viu? E bom demais para a gente começar uma semana boa. Deus quer falar conosco nessa semana. Você tem expectativas para essa semana daquilo que Deus vai realizar na sua vida? Você pode ser surpreendido nessa semana. Com coisas boas. Os planos que Deus tem a nosso respeito são planos bons, pensamentos de paz. Que legal, gente. Vamos começar o nosso tema de hoje? Vamos lá, eu quero orar primeiro aqui junto com vocês para começarmos este nosso tema. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome pelo dia que o Senhor nos dá, pelo início desta semana, pelo privilégio de começarmos esta semana ouvindo a tua voz. A tua voz traz direção para a nossa vida. A tua voz mostra o caminho que devemos seguir. Portanto, nós queremos estar atentos à tua voz. E eu peço ao Senhor que fale profundamente ao nosso coração, como o Senhor tem falado sempre, todos os dias. Mais uma vez nós pedimos ao Senhor, porque nós precisamos ouvir a tua voz, e precisamos ouvir todos os dias. Ajuda-nos, Pai, revela-te a nós, queremos te conhecer melhor, que a tua graça e o teu favor esteja sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, eu oro e eu te agradeço. Amém. Amém, amigos. Então vamos lá, vamos para o tema desta manhã. Surpreendente. Este é o tema. Vamos lá, eu queria que você comentasse comigo nessa manhã o que mais te surpreendeu até hoje? O que mais te surpreendeu até hoje? Fale para mim. O que mais te surpreendeu até hoje? Escreva em poucas palavras algo que te surpreendeu. Pode ser algo bom ou ruim. Pode ter sido uma surpresa ruim, negativa ou boa. Comente comigo aqui o que mais te surpreendeu até hoje. Vamos lá? Então vamos lá. O poder de Deus na sua vida, disse o irmão aqui, o abraço de Jesus, o nascimento dos meus filhos, tratar de uma depressão e no fim ser um tumor cerebral, disse a Débora. Pois é, amiga, que coisa difícil. Vamos lá. Vou lendo aqui. O nascimento dos meus filhos, a fidelidade de Deus, a fé em Deus, me converter, o amor de Deus pela minha vida. Vamos lá, o que mais te surpreendeu? Nas questões da vida, vamos pensar, gente, nas questões da vida, né? Eu sei, o pessoal está falando, me surpreendeu o amor de Deus, a fidelidade. Ok, legal, mas eu queria pensar com vocês nessa manhã sobre as questões da vida. Algum momento específico da sua vida que te surpreendeu, né? De repente você não esperava que acontecesse alguma coisa e surgiu de repente algo bom ou até mesmo algo ruim. O que te surpreendeu? Me fala. Olha lá, o nascimento do Vinícius. A Silvia, ela disse: coronavírus, jamais esperava por isto. Pois é, todos nós, né, querida? Atitude de pessoas que fazem o mal. O que te surpreendeu? Diga, o que te surpreendeu até hoje? Nas questões da vida. Problemas que você enfrentou, situações difíceis. Às vezes uma decepção com alguém, aquilo que te surpreendeu, você não esperava daquela pessoa, enfim, alguma coisa.
essa pandemia, a cura que eu tive. O que mais? Vamos lá, estou lendo aqui. A fidelidade de Deus após a confirmação dele, após orar por um emprego, me concedeu em pouquíssimo tempo. Que legal. Que mais? O dia do batismo, o coronavírus, a minha irmã ter escapado de um assalto recentemente, onde ela levou 6 facadas e nenhuma delas a prejudicou. Minha irmã saiu com a graça de Deus, sem até ter feito nenhuma cirurgia. Deus é maravilhoso e benevolente. Uau! Caramba! 6 facadas não é fácil não, hein, Cássia? Que surpreendeu, olha lá, minha separação, sair de um Covid, problemas de saúde, recém-contratada na empresa, a doença da neta. A Amanda disse, a loja que eu comprei sem R$1 no bolso. Que legal. Escolha da faculdade da minha filha. A Glaucia disse, suas lives, pastor Ronaldo, têm feito a diferença na minha vida. Que legal, viu? Louva a Deus por isso. Enfim, vocês estão comentando aqui divórcios, consequências, decepções. Fui curada de hepatite, a ingratidão, a pandemia, a falsidade de pessoas próximas, término de um relacionamento, a perda do meu marido pelo vírus. Pois é, Correia Frois. Pois é, não é fácil isso. Ganância do ser humano. Olha só, gente. E estou lendo aqui todos vocês. Enfim. A falsidade, a falta de empatia. Ok, amigos, eu queria pensar com vocês no tema de hoje. O texto que eu vou ler são 2 versículos. Anote aí, 2 versículos. Isaías, no capítulo 55. 2 versículos, versículos 8 e 9. Inclusive eu deixei fixado aqui na tela para você anotar. São 2 versículos. Olha o que diz. Olha o que diz. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os meus caminhos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, declara o Senhor. Que texto forte, gente. Os meus pensamentos, diz o Senhor, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Bom, gente, você crê que nesta manhã Deus pode superar em muito as suas expectativas? Você crê nisso? Hein? Gente, nós vivemos numa época em que parece que nada mais nos surpreende. Nada mais causa surpresa. Nós vivemos numa época assim. Nós vivemos numa época em que nós não temos surpresas de absolutamente nada. Antigamente, o futuro era algo inusitado, repleto de mistério, não é verdade? Tudo podia acontecer e nos surpreender. Assim era no passado. Hoje, com o avanço da ciência, o avanço da tecnologia, a gente já consegue fazer certas previsões. E parece que quase nada nos surpreende tão facilmente. Antigamente, por exemplo, quando uma mulher engravidava, tinha que esperar 9 meses para saber qual era o sexo da criança. Tinha toda uma expectativa para saber qual seria o sexo da criança. Hoje, com pouco tempo de gravidez, usando um aparelho de ultrassom e toda a tecnologia moderna,
você já consegue descobrir qual é o sexo da criança. Não é verdade? Hoje, por exemplo, através de pesquisas, já se sabe quem vai ganhar as eleições muitos dias antes das pessoas votarem. Dificilmente a gente tem surpresa. Satélites de meteorologia dizem se vai chover ou se vai fazer sol nos próximos dias, não é assim? Os meios de comunicação, gente, a televisão, os jornais, as redes sociais, elas trazem as notícias para nós em tempo real. E a gente vai se acostumando a ver e ouvir os desastres e as calamidades que se tornam coisas normais para nós. Enfim, gente, as coisas chegam a um ponto que nada mais nos surpreende. Nada mais nos surpreende. Mas você precisa saber nessa manhã que existe um Deus que ainda age na vida dos seus filhos de modo surpreendente. A vida com Cristo é surpreendente, gente. A vida com Cristo é cheia de surpresas. Durante a sua trajetória neste mundo, Jesus sempre surpreendeu os seus seguidores e até os seus opositores. Jesus nunca dava a resposta que as pessoas esperavam receber. E até as suas parábolas eram cheias de suspense. Leia as parábolas e você vai perceber. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, que é a mais conhecida, creio aqui, de todos, né? Será que na parábola do filho pródigo, este filho, depois de ter pegado a sua herança e saído de casa, ele esperava ser recebido novamente com festa pelo seu pai? Será que ele esperava? Será que o homem espancado no caminho de Jericó esperava ser socorrido logo por um samaritano? Eles tinham um status de odiados e indignos. Então, aprenda que Deus é um Deus de surpresas. Deus é um Deus de surpresas. E é sobre isso que a gente vai falar nesta manhã. O Deus que surpreende. E eu fiz questão de colocar esse tema logo no início dessa semana, porque eu creio que Deus pode te surpreender ainda nesta semana. Você crê nisso? Deus pode realizar algo especial na sua vida. O Deus que nós cremos e servimos é o Deus que sempre nos surpreende. Mas o que é surpreender, gente? O que é surpreender? Surpreender é um verbo transitivo que significa causar surpresa, pasmar, espantar, desconcertar, abismar. É isso que significa surpreender. E por mais que você ore, por mais que você busque a Deus, que você estude a palavra de Deus, que você conheça a palavra de Deus, é impossível discernir os pensamentos e os caminhos do nosso Deus. É impossível. É impossível para o homem pequeno na sua inteligência e na sua imaginação compreender na sua totalidade a grandiosidade de Deus. Para nós é impossível. A gente tem uma ideia, uma pequena ideia, mas a gente não consegue compreender a grandeza de Deus na sua totalidade. É como se Deus estivesse numa outra frequência, numa frequência acima da nossa, num prisma diferente, mais elevado do que o nosso. Por isso que nessa leitura que fizemos nesta manhã, de Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, Isaías ele diz: assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os seus caminhos e os seus pensamentos mais elevados do que os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Compreende? Gente, Deus é grande, nós somos pequenos. Deus é poderoso, nós somos limitados. Deus é imortal e nós somos mortais. Deus é santo, nós somos pecadores. O nosso Deus vive surpreendendo, causando surpresa, causando espanto aos moradores desta terra.
Não é verdade? Quando alguém te diz, olha, acabou, hein? Não tem mais jeito. Acabou, não tem mais jeito. Deus te surpreende e diz o seguinte: é apenas o começo. Quando o vaso se quebra, Deus te surpreende. Ele pega os cacos e ele faz um vaso novo. Quando o médico diz, não tem cura, Deus te surpreende. Ele diz, eu sou médico dos médicos, eu sou o Deus que te sara. Quando alguém diz que já não tem mais solução e as portas se fecharam, Deus te surpreende e Ele diz, eu abro portas para você. Você crê nisso? Amigos queridos, é esse o Deus que nós precisamos crer. O Deus do impossível. O Deus que surpreende. E olhando para as Escrituras, para a Bíblia Sagrada, nós podemos observar Deus agindo na vida de muitas pessoas. Nós podemos ver que as ações de Deus sempre surpreenderam as pessoas. E hoje não será diferente. Nesta segunda-feira, dia 3 de agosto, não será diferente. Deus vai te surpreender. Você crê nisso? Você crê que Deus pode te surpreender nessa semana? Eu queria pontuar com vocês anote 5 características de Deus que surpreende o ser humano. Anote 5 características de Deus que surpreende o ser humano. Então eu vou aqui falar para vocês. A primeira característica, anote: Deus nos surpreende pelas suas escolhas. Vou repetir: Deus nos surpreende pelas suas escolhas. Deus nos surpreende pelas suas escolhas. Quando nós lemos a palavra de Deus, logo nós descobrimos que as escolhas de Deus são diferentes das nossas escolhas. Gente, nós, seres humanos, nós escolhemos pela aparência. Nós escolhemos por aquilo que nós vemos por fora, pela beleza estética, pela estatura, pela força física, pela eloquência. Mas Deus, gente, Deus escolhe por aquilo que Ele vê de dentro. O coração, os motivos, as intenções, o caráter. Na verdade, Deus sempre vai na contramão. Ele sempre vai à contramão da lógica humana. Nós escolhemos os melhores aos nossos olhos, os mais bonitos, os mais bem preparados, os mais capacitados. Mas Deus nos surpreende, Ele escolhe os piores, entre aspas. Ele escolhe os piores, ou seja, os piores aos olhos humanos. Ou seja, aqueles que são desprezados, os esquecidos, os discriminados pela sociedade. Olha só, por exemplo, para derrotar o gigante Golias, quem é que Deus escolheu? Deus escolheu Saul? Não. A Bíblia diz que ele era o homem mais belo, o maior homem em estatura em Israel. Deus escolheu Eliabe? Também não. O profeta Samuel, ele ficou admirado com a sua aparência e com a sua estatura. Mas para derrotar o gigante Golias e reinar sobre a nação de Israel, Deus surpreendeu a todos. E Ele escolheu um menino ruivo, pastor de ovelhas, esquecido de todos, esquecido do seu pai Jessé, desprezado pelos seus irmãos, discriminado pelo rei Saul, desprezado por Golias. Mas este foi o escolhido por Deus. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Deus disse, Atos 13, 22, achei Davi, homem segundo o meu coração. Jessé não achou, os irmãos não acharam, o profeta Samuel não achou, o rei Saul também não achou, mas Deus disse, eu achei Davi, homem segundo o meu coração. Amigos, Deus é um Deus de surpresas.
Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Você já ouviu essa frase, não é verdade? Parece um jargão, mas é uma verdade. É isso. É o que a Bíblia diz, queridos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. 1 Coríntios 1, 27. Que lindo isso, não é, não, gente? E eu poderia aqui citar muitos exemplos de como Deus nos surpreende nas suas escolhas. Vou dar um exemplo aqui para você. Vou dar exemplo. Por exemplo, ele escolheu um homem idoso e uma mulher estéril para fazer deles uma grande nação. Quem foram? Abraão e Sara. Deus escolheu esse casal. Casal idoso, sendo que a mulher é estéril. Deus escolhe. Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Está lá em Gênesis 17. Olha outro exemplo. Deus escolheu um enganador, um trapaceiro, para fazer dele pai das 12 tribos de Israel. Sabe de quem eu estou falando? De Jacó. Gênesis 25. Vou dar outro exemplo. Deus escolheu um homem na prisão para fazer dele governador do Egito. Lembra quem foi? José. Gênesis 41. Veja só, Deus escolheu um homem gago no deserto, tomando conta de ovelhas, para tirar o seu povo da escravidão do Egito, lá no Egito, e levar para a terra da promessa. Sabe de quem eu estou falando? De Moisés. Êxodo capítulo 3. Gênesis capítulo 4 e Êxodo capítulo 3. Olha um outro exemplo. Deus escolheu uma mulher. Gente, olha só. Deus escolheu uma mulher com uma reputação duvidosa para anunciar em Samaria o Salvador do mundo. Sabe de quem eu estou falando? Da mulher samaritana. João capítulo 4. Mais outro exemplo para você anotar aí. Deus escolheu um perseguidor dos cristãos para fazer dele apóstolo dos gentios. Você sabe quem é esse personagem? É Paulo. Atos capítulo 22. E posso dizer mais? Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você, pessoas pequenas, falhas, limitadas, para ser um instrumento de bênçãos nas mãos dele. Deus continua nos surpreendendo pelas suas escolhas. Glória a Deus. Segundo, anote aí. Segundo, anote. Deus nos surpreende com a solução dos problemas. Deus nos surpreende com a solução dos problemas. Todos nós aqui enfrentamos lutas, dificuldades, problemas, não é verdade? Existem problemas, inclusive, que vão além da nossa força e da nossa capacidade. Às vezes um problema financeiro, um problema familiar, enfim, vocês sabem, é difícil, uma enfermidade, algo que surge na nossa vida de uma hora para outra. Enfim, existem situações da nossa vida que parece não ter solução. E nós temos aquela sensação de que tudo está perdido, que não tem mais jeito, não é verdade? Gente, é nesta hora que nós devemos confiar no nosso Deus. É nesta hora. Pois quando tudo parece perdido, Deus pode fazer surpresas na nossa vida. Deus tem a solução para os problemas. Mas ele nunca, veja, ele nunca repete a fórmula. Ou seja, a mesma forma. Não tente colocar Deus dentro dos seus padrões, do seu jeito de pensar. Porque Deus é imprevisível. Ele sempre faz o inesperado. Ele faz cair por terra o tédio do previsível. Ele faz como quer, do jeito que quer. Deus nos surpreende na solução dos problemas, mas nunca da mesma forma. Observe. Vou perguntar para você. Quantas vezes Deus abriu o mar vermelho?
Quantas vezes? Uma. Apenas uma vez. Já outra vez, Jesus preferiu andar por cima das águas. Veja, para tirar Pedro da prisão, Deus enviou um anjo e as portas se abriram. Lá em Atos, no capítulo 12. Mas para tirar, por exemplo, Paulo da prisão, Deus enviou um terremoto perto da meia-noite. Atos capítulo 16. Veja, Deus faz do seu jeito, como Ele bem entende. Para curar o cego Bartimeu, Jesus apenas disse para ele, veja. E ele viu, Lucas 18. Mas para curar um cego de nascença, Jesus cuspiu no chão, fez lodo e mandou o cego se lavar no tanque de Siloé. João capítulo 9. Então, gente, Deus nos surpreende com as suas soluções, com o jeito dele fazer. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, mas uma coisa eu sei. Deus tem a solução. Eu também não sei qual a forma que Deus vai agir. Não sei. Se Ele vai usar os médicos, não sei. Ou apenas através de uma oração você ser curado instantaneamente. Eu não sei se Ele vai abrir uma porta de emprego, ou se você será abençoado por alguém. Eu não sei se o seu filho vai se converter na igreja, ou se Deus vai enviar alguém na sua casa para falar de Jesus para ele. Eu não sei. Eu não sei como é que Deus vai agir. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que Ele vai agir. Ele vai fazer surpresas na sua vida. Se você crer, você vai receber a sua vitória em nome de Jesus, porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Terceiro, anote. Terceiro, Deus nos surpreende, amigos, pela sua fidelidade. Deus nos surpreende pela sua fidelidade. Alguém disse assim, não trate médicos como Cristo. Não, aqui não se trata de... Ninguém vai tratar o médico como Cristo. Deus pode usar os médicos. Ou Ele cura de um jeito, ou Ele cura de outro. Ele pode usar as mãos de um médico para curar. Esse é o negócio. Nós podemos ser instrumentos para abençoar. Entenderam, amigos? Preste atenção para vocês não interpretarem errado aqui. Deus usa pessoas. Ou Ele cura através de uma oração, por exemplo, ou Ele pode curar através dos médicos. Ele tem os métodos, os modos de agir. Deu para entender, queridos? Ok. Então vamos lá. Deus usa os médicos. Jesus disse que os doentes precisam de médicos. Importante a gente conhecer a Bíblia. Jesus disse. Ele é o médico dos médicos, ele pode curar quem ele quiser e usar os seus instrumentos, inclusive a medicina. Deus pode usar a medicina, Deus pode usar os médicos para curar. Ele é o Todo-Poderoso, ele faz o que ele quer, ele surpreende do jeito que ele quiser. É isso aí, vamos lá. Deus nos surpreende pela sua fidelidade, gente. Nós estamos vivendo uma época de crise de fidelidade, não é verdade? Terceiro, Deus nos surpreende pela sua fidelidade. Nós estamos vivendo uma época de crise de fidelidade. Uma das marcas dos dias atuais é a infidelidade. Quantas pessoas que se dizem crentes em Jesus são infiéis? É a infidelidade nos relacionamentos, na igreja, infidelidade na palavra, nas decisões, nas promessas e principalmente infidelidade com Deus. Mas neste mundo de infidelidade, Deus nos surpreende com a sua fidelidade inabalável, gente. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel em suas promessas. Deus é fiel a nós. Deus é fiel em tudo. Quantas pessoas já disseram para você, olha, se precisar, viu, conta comigo. Tamo junto, conta comigo, qualquer coisa me procure. Mas na hora do vamos ver, te deixou sozinho. Hein?
Quantas? Deus não é assim. Deus é fiel. Se for preciso, Deus vai com você no meio das águas. Deus vai com você no meio das águas. Diz lá o texto de Isaías, capítulo 43, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Diz Isaías 43, 2. Se for preciso, Deus entra com você no vale da sombra da morte. Sim. Aquilo que disse Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. Paulo disse, 2 Timóteo 2,13, Paulo disse: ainda que formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Meus amigos, Deus nos surpreende pela sua fidelidade. Deus nos surpreende pela sua fidelidade. Quarto, anote aí. Anote. Deus nos surpreende pelo seu poder. Queridos, Deus nos surpreende pelo seu poder também. Nós, seres humanos, somos tão pequenos, na verdade, somos limitados, mas o nosso Deus é grande e não há limites para o seu poder. Não há limites. E por isso Ele sempre nos surpreende pelo seu poder. Não há enfermidade que, olha só, não há enfermidade que o nosso Deus não possa curar. Não há problema que Ele não possa resolver. Não há demônio que Ele não possa expulsar. Nada é difícil ou impossível para o Deus Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Em Atos capítulo 3, versículo 1, quando Pedro e João subiram para o templo para orar, na hora nona, na porta ali do templo, estava um paralítico pedindo esmolas. Quando ele viu Pedro e João se aproximando, ele fitou os olhos nele. E ele pediu: uma esmola, por favor. Uma esmola. E aí Pedro respondeu: olha, querido, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E então ele estendeu as mãos para aquele paralítico, que firmou os pés e de um salto pôs-se em pé e começou a andar e entrou no templo glorificando a Deus. Amigos, aquele homem paralítico sofria com as suas limitações. A incapacidade física daquele homem fazia com que ele dependesse da ajuda de outros. Alguém tinha que carregá-lo até a porta do templo. Ele dependia das esmolas das pessoas para sobreviver. Mas naquele dia, ele teve uma grande surpresa. Quando ele viu Pedro, quando ele viu João, ele pensou consigo mesmo: hoje eu vou ganhar uma boa esmola desses dois homens. Mas eles logo disseram: olha, nós não temos dinheiro, nós não temos ouro, nós não temos prata. Só que temos algo diferente. Nós temos o poder de Deus. Queridos, e o que nós temos, isto te damos. Foi o que eles disseram. Em nome de Jesus, levanta e anda. Gente, Deus surpreende pelo seu poder. Ele pode nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Sabia disso? Muito mais. Olha, Efésios capítulo 3 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. O poder de Deus não tem comparação, gente. Ele muda em um momento aquilo que eu e você nós não conseguimos mudar a vida toda, a vida inteira. O salmista, ele disse, o salmista disse, anote aí, Salmo 62, 11. O salmista disse: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Anote outro texto, Jeremias 10, versículo 12.
O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Gente, a maior demonstração do poder de Deus, sabe qual foi? A maior demonstração do poder de Deus foi a vitória de Jesus sobre a morte. E esta vitória garante uma vida eterna em comunhão com Deus para todo aquele que crê. Deus continua nos surpreendendo pelo seu poder. Deus continua nos surpreendendo pelo seu poder. Amém, gente? E quinto, anote aí, mais um. Deus nos surpreende pelo seu amor. Deus nos surpreende pelo seu amor. Anote essa verdade, anote. Amigos, o amor de Deus nos surpreende. Nós cantamos aqui, logo no início desse encontro. Gente, é fácil amar quem a gente gosta, não é não? É fácil amar quem gosta da gente. Mas a Bíblia diz, sabe o que? Lá em Romanos 5,8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o amor dele para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Gente, Deus nos ama como somos. Deus nos ama apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos fracassos, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor, 1 João 4,8. E aqui não diz que Deus ama. 1 João 4,8 não diz que Deus ama, diz Deus é amor. Então veja, não está dizendo que Deus ama, também não está dizendo que Deus poderia amar, ou que Deus pode amar. Não é isso que está dizendo. Não é isso. Ou que Deus amou ou amará. Não, pelo contrário, a Bíblia diz Deus é amor. Deus é amor. E o que significa dizer que Deus é amor? Significa que o próprio Deus, que a sua natureza, o seu ser é amor. A essência, meus irmãos, a essência de Deus é amor. O amor de Deus nos causa tanta surpresa que ele chegou ao ponto de dar o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Lembra do texto? João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu. Então veja, Deus é amor, fala da sua natureza. Deus é amor, fala da sua natureza. E Deus amou o mundo de tal maneira, fala da ação deste amor. Porque o amor é o que o amor faz. Guarde isso. O amor é o que o amor faz. Deus é amor, fala da natureza dele. Agora, Deus amou o mundo de tal maneira, fala da ação desse amor. Deus não somente nos amou, amigos, mas também colocou este amor em ação, enviando Jesus para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou com amor eterno. Glória a Deus por isso. Nos amou com amor eterno. O amor de Deus nos surpreende. Nos surpreende. Eu quero concluir esse tema aqui. Eu quero concluir esse tema com vocês dizendo o seguinte: qual é o milagre que você precisa nesta semana? Qual é o milagre? Você pode escrever aqui para eu poder ler? Qual é o milagre que você precisa nesta semana? Tem alguma coisa que você precisa? Alguma necessidade? Coloque aí para mim, por favor. Qual é o milagre que você precisa nesta semana? Qual é a área da sua vida que você precisa de um milagre? Uma cura. Olha lá, o Carlos está dizendo uma cura da infertilidade,
saúde para mim e para meu filho, cura do meu esposo, cura do meu pai. Coloquem aí, queridos, vamos lá, confiança, saúde dos pais, que mais? Cura do medo, conversão de um membro da família, quero desenvolver uma documentação, a venda de um imóvel, casamento, restauração do casamento, uma porta de emprego, saúde do pai, nova oportunidade de emprego, crescimento profissional, saúde, determinação para cuidar da minha saúde, milagre do desapego, restauração de relacionamentos familiares. Estou lendo aqui o que vocês estão pedindo. O milagre que vocês desejam, qual é? Estou lendo aqui. Conversão da família, processo trabalhista, a saúde, o emprego, transformação, uma cura da dor no quadril, aposentadoria, enfim, são vários pedidos, o convênio, a venda de um imóvel, saúde, provisão, enfim, relacionamentos, são vários pedidos aqui. Qual é o milagre que você precisa? Qual é o problema que você está enfrentando? Olha, se hoje você crer, Deus vai te surpreender com vitória, te dando vitória. Deus pode recomeçar aquilo que acabou. Deus pode restaurar o vaso que foi quebrado. Deus pode fazer o sonho perdido se tornar realidade. Se nada neste mundo mais te surpreende, nada mais te surpreende, quero dizer para você que Deus pode te surpreender. Vai ter surpresa na sua vida nessa semana em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? E no final de tudo, quando nós nos encontrarmos com Jesus na glória, vai ter surpresa também. Sim, vai ter surpresa. Foi o que Paulo disse. Sabe o que o apóstolo Paulo falou? Anote aí, 1 Coríntios 2,9. 1 Coríntios 2,9. Paulo diz assim: as coisas que o olho não viu, ou seja, surpresa, o que o olho não viu, então é surpresa. Aquilo que o ouvido não ouviu, surpresa também. E não subiu ao coração do homem, surpresa. São as que Deus preparou para aqueles que o amam. As coisas que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Surpresas, coisas que o olho não viu, é uma surpresa. O que o ouvido não ouviu ainda, surpresa. Não subiu ao seu coração, é surpresa. É aquilo que justamente que Deus preparou para você. Deus preparou para você. Você tem ideia de tudo que te espera quando você chegar no céu? Você tem ideia? Hein? Você imagina quem você vai encontrar do outro lado? Você imagina isso? Uma coisa você pode ter certeza, vai ter surpresa. Onde está o Espírito do Senhor? Aí as surpresas. Surpresas. Ele nos conduz de surpresa em surpresa até a surpresa final. Vai ser assim, em nome de Jesus, na sua vida. Você crê? Eu quero orar por vocês nessa manhã. Eu quero abençoar a vida de vocês, porque eu creio que Deus pode realizar coisas tremendas, poderosas, surpresas nessa semana. Coisas boas, boas notícias, em nome de Jesus. Você quer ouvir boas notícias nessa semana? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, porque o Senhor é tão bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor tem guiado os nossos passos. Obrigado, Pai, pela tua infinita bondade, pela tua fidelidade. Obrigado, Pai, porque nós cremos num Deus que surpreende. E nesta manhã, Senhor, nós vimos algumas verdades ao teu respeito, Senhor. Pai, nós vimos que o Senhor nos surpreende pelas suas escolhas. O Senhor escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Pai, nós vimos nesta manhã que o Senhor nos surpreende com a solução de problemas,
Quando nós não enxergamos solução, o Senhor abre uma porta. Oh Pai amado, nós vimos nesta manhã que o Senhor nos surpreende pela sua fidelidade. Ou seja, Senhor, ainda que sejamos infiéis, o Senhor continua e permanece fiel. Pai, nós vimos nesta manhã que o Senhor nos surpreende pelo seu poder. Louvado seja o teu nome é poderoso. Oh Pai, nós te louvamos nesta manhã. Nós vimos nesta manhã que o Senhor nos surpreende pelo seu amor. O teu amor nos constrange. Pai, obrigado por este amor que é derramado na nossa vida e no nosso coração. Oh Pai, nós queremos te agradecer. Eu quero pedir a tua bênção sobre a vida dos meus amigos, dos meus irmãos. Que a tua graça, que a tua paz esteja, Senhor, envolvendo nesta manhã cada pessoa que está nessa live, cada um dos meus amigos, cada um dos meus irmãos. Que eles sejam tocados por ti, que eles sejam abençoados por ti, Senhor. Tudo que eles forem realizar nessa semana, a obra das mãos de cada irmão, de cada irmã, Senhor, seja próspera, abençoada, Senhor, frutífera, em nome de Jesus. Que em tudo eles sejam abençoados por ti, que nenhum mal os alcance, praga alguma chegue ao lar dos meus amigos, Senhor. Em nome de Jesus, abraça aqueles que estão chorando neste dia. Oh Senhor, o Senhor é aquele que acolhe as nossas lágrimas. Pai amado, nós cremos, Pai. Nós cremos, Senhor, no teu amor, nós cremos na tua fidelidade. Nós cremos no teu abraço, Senhor amado. Nós cremos na tua provisão. Aqueles irmãos que estão precisando de uma provisão financeira, Senhor. Em nome de Jesus, abra as portas, Pai. Guarda, Senhor, livra, traz livramentos essa semana, em todas as áreas. Na área financeira, na área material, na área profissional, na área ministerial, na família, Senhor amado, na saúde. Em nome de Jesus, que eles sejam guiados, protegidos, guardados. Eu oro, Senhor, crendo no poder da oração, crendo que quando nós oramos, o Senhor ouve as nossas orações, e nós cremos naquilo que o apóstolo Paulo disse, que as coisas que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em nome de Jesus, eu creio que nesta manhã, o Senhor vai se revelar de maneira poderosa, Pai amado. Poderosa, em nome de Jesus eu creio que a tua graça, o teu favor estarão presentes continuamente na vida de cada pessoa, Pai. Eu oro e eu te agradeço, porque o Senhor ouve as nossas orações. Tu és um Deus que surpreende, e eu sei que essa semana teremos surpresas boas vindas da tua parte. Em nome de Jesus, eu te agradeço e eu te louvo, Pai. Que seja assim, para o louvor da tua glória, Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.